Gente, muito boa tarde. Essa aqui é a nossa segunda arena aqui no nosso auditório. Eu sou o Henry, eu sou gerente de comunidade aqui no BRFW. A gente está muito, muito feliz de ter todos vocês aqui. E muito feliz também, e eu pessoalmente feliz, porque sou super fã da Box 1824, de ter aqui na nossa segunda arena, a Arena Futuro e Tendências, Introdução aos Métodos Box 1824, com o João Paulo Cordeiro, que é do time da Box. As arenas são esses espaços circulares e abertos, onde a gente pode trocar conhecimento. O João está aqui super aberto para vocês perguntarem também, e é uma conversa circular. Estejam à vontade. João, por favor, fica à vontade e pode iniciar aí a sua arena. Fica à vontade. Perfeito, obrigado. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Primeiramente, muito feliz de estar aqui com vocês hoje. A ideia do papo é compartilhar um pouquinho de como a gente faz as nossas pesquisas de tendência, como que a gente aproxima as marcas que a gente trabalha hoje do futuro. A gente tem algumas metodologias. A Box está no mercado já há uns 20 anos, né? Desde que a internet era tudo mato. E a gente cresceu muito nesse meio, aprendendo também e sempre se renovando, entendendo como que a gente podia fazer o nosso trabalho ser mais relevante. Pode iniciar, por favor, o material? Próximo, pode passar. Só para começar, então, um pouco apresentando, hoje a nossa família é um pouco maior, né? A gente começou só como Box 1824. Um pouco mais para frente eu vou explicar o porquê desse nome, né? Esse nome curioso. Muita gente acha que a gente é uma empresa focada em comunicação, mas, na verdade, a gente está com um olhar muito de consultoria estratégica mesmo. Então, a gente traz um pouco desse lugar de tendências para um lugar tático também para os clientes, né? Então, a Box 1824, que é a primeira empresa, a primeira unidade que compõe a nossa família, é uma unidade muito focada em futuros de curto e médio prazo. Agora a gente também tem a unidade de Futures, que é aquele Fzinho ali, que é o segundo logo, que é a área que eu trabalho, e eu sou gerente lá de tendências e futuros. A gente conecta um pouquinho mais no futuro mais distante, né? Então, quando a gente visualiza no período de médio a longo prazo, de 5 a 6 anos, é a nossa área, a nossa especialidade. Então, a gente busca coletar sinais, coletar informações e dados que deem essa robustez para as marcas, né? E, por último, a gente tem a nossa área de knowledge, que é a nossa área para democratizar o conhecimento. Lá a gente oferece diversos cursos, inclusive tem um aprofundamento desse conteúdo que a gente vai ver hoje. A gente está com uma turma aberta agora de futuros e tendências, que é justamente a gente abrindo as portas para mostrar a nossa metodologia com mais profundidade. Pode passar, por favor. Então, como eu falei, a gente é uma consultoria estratégica que desperta novas consciências, que conectam marcas e pessoas ao futuro. E aí eu vou dar um pouquinho de contexto para vocês. A Box ela surgiu no início dos anos 2000, né? E, como eu falei, a internet era toda mato ainda. E aí a gente nasceu muito... Nessa época, tinham muitos players no mercado que faziam pesquisa de consumidor e pesquisa de tendência também, né? E aí eu acho que no desenvolver, né, do tempo, né, a gente foi entendendo que os clientes eles precisavam se preparar, se instrumentalizar melhor para conseguir montar uma estratégia mais a longo prazo, né? Então, especialmente categorias mais complexas, como a gente fala, por exemplo, um carro. Quando a gente vai fazer um carro, né, a gente não consegue fazer um carro de um ano para o outro, né? A gente demora uns 5, 6, 7 anos. Então, as marcas elas não podem estar conectadas só ao retrato do presente, né, o que a gente tem agora. Lá no início dos anos 2000, como eu falei, as empresas eram muito focadas em pesquisa qualitativa e quantitativa, mas faltava esse olhar de interpretação, né, de aprofundamento, que foi o que a gente foi crescendo e fazendo também com a Box. Pode passar. E aí a gente sempre teve como premissa, né, a gente tem esse conceito que guiam todos os nossos trabalhos, que são os 3Ds, que é o Detect, Decode, Direct. Pode passar também, por favor. O Detected na verdade, coletar e mapear todas as informações que a gente possui sobre determinado nicho. Então, a gente olha para a sociedade como um todo, fatores sociopolíticos, dados secundários, né, pesquisas que já foram realizadas por outros institutos, né, tudo que dê para a gente um retrato e um panorama do que está acontecendo agora, do que está sendo feito hoje, né? Então, a gente vive num oceano de informação e a gente precisa tirar desse oceano tudo que é de mais precioso, né? Que é a segunda fase, onde a gente entra, que é o decode,
que nada mais é do que dar corpo para isso, né? Então, pegar todas as informações, agrupar elas por temas de interesse e, principalmente, entender a necessidade do cliente, da categoria, né? Então, tudo que está acontecendo dentro do setor que a gente está pesquisando e a gente está analisando. E, por último, a gente tem o Direct, né? Que é o ponto que a gente acha que, hoje, muitas empresas sentem falta, né? Porque elas pegam todo esse material que a gente coletou e aí elas não sabem o que fazer com aquilo, né? Então, o Direct é justamente as nossas recomendações, é dizer para a empresa, né, a partir do seu objetivo de negócio, esses caminhos que são possíveis, é assim que a sociedade tem se comportado, são esses sinais que a gente vê surgindo o tempo todo e que vão construindo, na verdade, a robustez do nosso trabalho. Pode passar? Tem um ponto muito importante quando a gente fala principalmente de tecnologia e inovação, né, que as pessoas elas costumam muito olhar para, quando a gente trabalha com empresas, as empresas elas costumam muito olhar para as próprias áreas de inovação. Então, ali tem tudo efervescendo, né, muita tecnologia, muita coisa nova, mas eu acho que tem uma premissa que é muito importante do nosso trabalho, que é entender realmente essa conexão de cultura e pessoas, né? Porque nenhuma tendência tecnológica consegue se manter de pé se não tem a adoção das pessoas, né? Se não está condizente com o espírito do tempo, se não está condizente com a necessidade e as demandas das pessoas. Então, basicamente, esse é o ponto de partida de qualquer trabalho que a gente faça. É entender a cultura, então, tudo que está sendo consumido, visto, sendo lido, músicas que estão sendo ouvidas, tudo isso faz parte de um contexto, e também a demanda das pessoas, né? Então, vamos colocar num exemplo, a sustentabilidade, por exemplo, é um tema que vem recorrente desde muitos anos, né? Quando a gente olha para a cultura, a gente vê outros movimentos trazendo a sustentabilidade como um tema. A moda, por exemplo, é um nicho que traz muito isso como argumento, né? Essa coisa da sustentabilidade, essa coisa do second hand, né? Tem várias formas de enxergar a sustentabilidade dentro da moda. Então, acho que cada categoria e cada setor tem esses desafios específicos, mas tudo parte mesmo do pulso de cultura e das pessoas e de comportamento. Um dos primeiros conceitos, né, que a Box usou lá atrás, né, e que faz parte da nossa metodologia até hoje, é entender, na verdade, o comportamento do consumidor com mais profundidade. A gente tem 3 definições de consumidor, né, tem os alfas, os betas e os mainstreams. O mainstream, basicamente, é 80% da força de consumo de uma categoria. Normalmente são as pessoas que têm... Ali a gente tem o alto volume de pessoas, né, que não se conectam necessariamente com uma categoria. Então, por exemplo, vamos colocar o setor automobilístico, né? Eu uso carro, né, mas eu não sou apaixonado por carro. Eu não conheço, eu não entendo. Para mim, não faz muito sentido eu me aprofundar nessa temática, porque é uma categoria que eu não sou apaixonado. Eu não tenho uma conexão, né? Então, o mainstream, mas ao mesmo tempo eu uso carro, né? Então, o mainstream ele é basicamente esse lugar das pessoas que utilizam um serviço, né, ou determinada categoria e que não necessariamente são apaixonadas ou conectadas com essa categoria. Do outro lado, nós temos os alfas, né, que é uma outra nomenclatura. Isso representa uma força de quase 5% do montante de consumo, né? É um número bem pequeno de pessoas. E os alfas são exatamente o contrário do mainstream, né? Os alfas são especialistas, são pessoas que têm poder de criação, são pessoas que estão nos labs de inovação, são pessoas que estão trabalhando já e vivem aquilo, então entendem basicamente para onde o futuro dessa categoria está indo. E aí, entre um e outro, nós temos os betas, né, que eles são quase uma ponte. E aí é um público que é de muito interesse da Box, assim, a gente cria muitos grupos de betas, porque são pessoas que são apaixonadas pela categoria, são pessoas que entendem, que gostam e que mostram para a gente alguns sinais do que elas esperam, né, do futuro daquela categoria. Então, os betas normalmente são aqueles amigos que a gente pede conselho quando a gente vai fazer uma compra que a gente não entende muito bem, né? Quando a gente vai comprar um carro, todo mundo tem um amigo que conhece mais de carro que vai querer indicar. Quando a gente quer fazer uma viagem, né, a gente tem os amigos que são especialistas em dar roteiros, né, em estruturar a viagem. Então, os betas eles são exatamente essas pessoas que estão mais conectadas emocionalmente com aquela categoria. Pode passar. E só um detalhe, que essa metodologia, né, essa divisão de público, né, foi uma coisa que foi muito importante, não só para a Box, mas também para o mercado, porque
voltando mais uma vez lá nos anos 2000, né, não tinham muitas empresas que olhavam para esse lugar. Naquela época tinha uma nomenclatura que a gente usava, que eram os trendsetters, né, que eram as pessoas que ditavam como ia ser ou não a categoria. E a gente entendeu que tinha uma pessoa intermediária aí no meio que era importante de ser analisada e aprofundada. E esse contexto, né, essa montagem, fez com que a gente também fosse premiado no Isomar, que é um dos maiores festivais, uma das maiores agendas de pesquisa e inovação, e é uma coisa que guia muito o nosso trabalho até hoje. Outro ponto que a gente trouxe, né, é o espectro da influência. Isso também surge lá no início dos anos 2000, quando a gente nem falava de influenciadores ainda. A gente traçou um panorama, né, de evidência e influência sendo duas coisas totalmente diferentes. E aí eu vou colocar de novo a sustentabilidade como um exemplo aqui para a gente, porque eu acho que fica mais fácil de visualizar. Evidências são assuntos, são consciências que estão nascendo, são coisas e pautas que são quentes e importantes para o mercado de uma maneira geral, e que, de alguma maneira, fazem que as empresas, né, as instituições, olhem diferente para determinado ângulo, para determinado aspecto. E influência é quando alguém, alguma pessoa, alguma empresa tem o poder de moldar a decisão, né, de alguma outra pessoa, né, ou de uma comunidade. Então, sustentabilidade, por exemplo, é um tema que a gente discute há muitos anos, né? Há 10 anos atrás, já estava em evidência essa temática, né? Já era um assunto que a gente conversava e tudo mais. E que é uma coisa que é muito importante. E aí, quando a gente traz, na verdade, a sustentabilidade para o lugar da influência, a gente está falando de, naquela época, de 10 anos atrás, os consumidores não deixariam de comprar de uma marca que não é sustentável, né? E hoje já é muito diferente, né? Hoje a gente vê um grande número de pessoas e que vê a sustentabilidade quase como um critério mesmo de decisão e de escolha de algum produto ou serviço. Pode passar? E outro ponto que a gente traz que é muito importante, que é uma premissa nossa, é de que entrevistador tem que ser igual ao entrevistado, né? A gente acredita que esse lugar de empatia e intimidade gera uma profundidade analítica muito mais qualificada, né? Muito mais eficiente. Então, colocando mais uma vez como exemplo, eu como uma pessoa negra, né? Se eu vou entrevistar uma outra pessoa negra a respeito da vivência, né? Tem algumas etapas de conhecimento, alguns repertórios que são comuns para a gente, né? Que a gente não precisa se aprofundar. Então, eu consigo ter uma análise muito mais qualificada do que eu quero extrair dessa entrevista, né? A pessoa não vai ficar tão preocupada em me inserir no universo dela, em traduzir como ela vive, né? Ela vai ficar muito mais interessada em compartilhar coisas que ela acha que é importante para essa categoria. Então, sempre que a gente vai fazer uma entrevista, né, a gente busca espelhar, né, sempre uma pessoa que tenha um repertório, que tenha características parecidas com quem está sendo entrevistado, porque isso faz total diferença na nossa análise. Pode passar. E aí, por que Box 1824? Né? As pessoas ficam em dúvida por que a gente tem essa nomenclatura. É muito porque a gente acredita que essa é a faixa etária, né, de 18 anos a 24 anos, que está mais aberta à experimentação, né? Uma faixa etária que acabou ali de entrar numa maioridade, então ela começa a ter também um poder de acesso maior, né? Um poder de consumo maior, e é uma pessoa que também está muito aberta a coisas novas, né? Então vamos colocar de novo num exemplo. Vamos falar sobre o Airbnb. Né? Tipo, há 10 anos atrás, quando que a gente ia imaginar que a gente estaria na casa dos outros, com as coisas dos outros dentro, com a chave da casa dos outros, né? Então, isso, para as pessoas mais velhas, né, parece um pouco absurdo de fazer, né? Mas esse comportamento foi um comportamento puxado pelas gerações mais jovens, né? Quando a gente fala, por exemplo, do Uber, eu vou pegar um carro com um estranho, né, numa estrada que eu nem sei quem é, parecia muito distante, né? Parecia muito distante mesmo da realidade, né? A gente vê que foi um comportamento moldado e que a gente conseguiu ter mais aderência de mais pessoas. Então, é uma faixa etária de 18 a 24 anos que, como está mais aberta a experimentação, ela gera muita aspiração das gerações mais novas, né? Então, quem não lembra quando tinha 15 anos, 14 anos e que via esse lugar dos 18, né, dos 20 como um lugar de possibilidade, de abertura, né? Gera esse lugar de inspiração para as gerações mais novas, e as pessoas mais velhas também olham como um lugar de inspiração, né? Então, o Airbnb, por exemplo, eu olho e falo, olha,
realmente, se eu tenho 40 anos, olha, meu filho foi, já fez 3 viagens, deu tudo certo, parece que é um lugar confiável, parece que é uma possibilidade. Então, isso também traz uma transformação, né? No início dos anos 2000, a gente falava muito de millennials o tempo inteiro, né? Todos os relatórios que a gente via eram sobre millennials. E agora a gente vê também uma avalanche de informações sobre geração Z, né? Porque, além de ser esse lugar de inspiração e aspiração, vai representar também uma força de consumo muito alta nos próximos anos, né? Então, até de inserção no mercado de trabalho, enfim, tem uma série de coisas que envolvem que essa geração ela consegue também tangibilizar tudo que está sendo novo, né? Tudo que é capturado aí, a gente chama de antena, é uma antena que captura o espírito do tempo, né? Através disso a gente consegue ver o que é relevante, o que é importante. Por exemplo, quando a gente fala do TikTok, né? Que agora está super grande, e isso é uma coisa que para as pessoas, né? De uma maneira geral, era de um público muito jovem, mas hoje a gente vê várias outras ramificações, né? Hoje, a geração Z, por exemplo, não usa mais o Google para pesquisar informações, já vai direto no TikTok, né? Porque ali tem uma linguagem que é mais fácil, uma linguagem de maior aderência, então tem esse ponto. Pode passar, por favor? Próximo também? Já falei tudo isso? Tá, então vamos falar um pouquinho de futuros em tendências, e aqui eu vou explicar um pouquinho do que é tendência, pode passar. A gente tem sempre uma forma de aterrissar todo mundo, né? Porque eu acho que é importante dar um passo para trás, entender até uma diferença do que é tendência, do que é um modismo, do que é passageiro, do que não é. E aí a gente traz que tendência é um conjunto de informações que, somadas e analisadas, nos permite entender o que está sendo criado, construído e imaginado. E aí um ponto muito importante desse texto, dessa fala, é essa parte de informações somadas e analisadas, né? Mais uma vez, eu trago aqui que a gente está vivendo no mundo de exaustão de informação, né? A gente tem muitas informações o tempo inteiro, a gente tem muitos relatórios sendo criados, a gente quer ver todas as séries, a gente quer assistir todos os filmes, a gente quer ler todos os livros, né? A gente nunca está satisfeito, né? Nunca é o suficiente. Então, a gente precisa, né, que dentro do nosso processo de trabalho, pegar tudo isso que está acontecendo, né, seja de dados secundários, sejam de coisas que a gente já tem dentro da própria box, e conseguir, na verdade, agrupar essas informações, filtrar o que é importante, definir o que tem mais afinidade com o negócio, o setor ou a categoria, para depois a gente conseguir pensar num contexto mais estratégico, né, se planejar mesmo, entender se a gente quer trabalhar no futuro que é daqui a 2 anos, no futuro que é daqui a 4 anos, ou um futuro que é daqui a mais de 6 anos, né? Tudo isso é muito importante. Então, analisar essas informações, somar, agrupar, organizar, é muito importante no nosso processo de trabalho, justamente porque isso faz a gente entender em que fase do projeto, em que fase a empresa está, né? Em que fase a marca está e o que a gente quer construir para frente. Pode passar? Então, para que serve uma tendência? A tendência ajuda a gente a tomar decisões mais inteligentes, né, mais assertivas, a gente ter algumas influências, né, ter alguns sinais, alguns códigos que a gente consegue captar e entender do que está por vir, do que está se aproximando, né, das empresas, e até mesmo é um instrumento de vida pessoal, né? Então a gente consegue, a partir de tendência, definir o nosso próprio planejamento de vida, né? O que a gente quer daqui a 1 ano, o que a gente quer daqui a 5 anos, né? Como vai estar esse universo, né? Como que vai estar esse lugar sociopolítico, econômico, tudo isso é muito importante a gente avaliar. Pode passar? E aí a gente traz 2 pontos, né, quando a gente fala de tendência, que também sempre norteiam as nossas pesquisas. Desculpa, a gente está de costas para vocês, né, tem que ir rodando. Uma coisa que a gente fala muito, né, quando a gente fala de tendências, é que a gente precisa sempre olhar para esses 2 lugares, né? As tendências de comportamento e também as tendências de tecnologia. São 2 pontos que a gente precisa cruzar e que, na verdade, um acaba puxando o outro, né? Então, a gente tem, de um lado, às vezes, essas tendências de comportamento, então, pessoas criando novos comportamentos, tendo novas demandas, novas vontades, que estão à frente do mercado, do que a tecnologia tem para oferecer. Então, vamos falar mais uma vez de sustentabilidade.
As pessoas elas querem ser mais sustentáveis, né? Mas elas querem ao mesmo tempo pagar barato, elas querem ao mesmo tempo não ter trabalho com isso, não ser mais uma demanda, né? Tem uma série de coisas que são envolvidas e que puxam o comportamento do mercado, um olhar do mercado sobre o que deve ser desenvolvido, né? Do que tem que ser ofertado para essas pessoas. Ao mesmo tempo que a gente tem as tendências tecnológicas. Então, a gente tem o mercado lançando inovações, né, de produtos, de serviços, de coisas e tecnologias que puxam um comportamento também diferente das pessoas, né? Faz com que as pessoas estejam mais conectadas também e tenham novas possibilidades com a tecnologia. Então, igual a gente falou, né, a coisa do Uber. Era uma demanda também das pessoas, mas ninguém tinha isso tão fácil, né? Não existia esse aplicativo, esse lugar, essa facilidade. E acabou se tornando, né? Hoje tem várias empresas, tem o 99, né? Tem a Uber, tem outras empresas que fazem isso e inauguram um novo comportamento para o mercado. Pode passar. E é isso, né? O que a gente fala muito é que o futuro é determinado pelo comportamento e um puxa o outro o tempo inteiro. Então, não dá para a gente analisar algo isolado, né? A gente não consegue entender como vai ser o futuro olhando só para comportamento ou só para tecnologia. As duas coisas se interligam e puxam muito a movimentação uma da outra. Pode passar? E aí, uma coisa que é muito importante, extremamente importante para a gente, é utilizar, na verdade, esse funil de tendências, né? Então, a gente parte de um contexto global, de muita informação, mas a gente sempre vai adequando cada vez mais granular, né, para atender as necessidades dos nossos clientes. Então, o primeiro ponto é essa esfera global, né, esse cenário de tendências. Aqui a gente olha muito de forma ampla, sem filtros, né? Tentando coletar tudo o que está acontecendo, tentando coletar tudo o que está acontecendo tanto no mercado quanto na sociedade, né? E pelas pessoas. O segundo ponto é esse filtro contextual, então é aplicar a nossa lente local, né? Então a gente tem muitos estudos que são da América do Norte, né? A gente tem muitos estudos da Europa, eles são muito líderes em fazer isso, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter um olhar brasileiro, né? A gente tem o nosso borogodó, a gente tem o nosso valor, então a gente precisa entender como que a gente aplica isso para a nossa lente local e o que faz sentido para esse segmento ou para esse cliente. E aí a gente vai para os dois últimos pontos desse funil, que é a esfera local e a expressão local, que são as macro e microtrends, né? Então, as macrotrends, elas são tendências grandes, né? Que aí a gente pode colocar como exemplo ESG. ESG é uma grande tendência, né? Aí a gente tem um grande guarda-chuva de várias coisas que podem vir abaixo dela. Então, aqui a gente traz essa informação gigantesca de ESG e a expressão local, essas microtrends, né, as tendências que são menores, são como isso se tangibiliza. Então, por exemplo, igual eu falei, na moda, esse lugar ESG talvez se tangibilize em materiais, né, ou, sei lá, em bens de serviço, né. Talvez esse lugar de ESG se tangibilize em linha de produção, né, uma linha limpa, matéria-prima limpa. Então, acho que a gente precisa, nesse lugar, sempre adequar e contextualizar para o que o nosso negócio está precisando, né, e para o que as empresas estão demandando. Pode passar? Pode passar também. A Box, ela acredita que as tendências são sempre aplicadas, né, então é um pouco do que eu falei para vocês, né, quando a gente fala de futuro, nem sempre a gente deu uma desconfigurada ali, mas vai dar para a gente entender, vai dar para a gente ir. Quando a gente fala de futuro, né, eu acho que antigamente a gente olhava muito para um lugar distante, né? Era bem na pegada dos Jetsons, era uma coisa meio Black Mirror, sabe? Era um futuro muito difícil de entender e de dar uma forma para ele, né? E aí a gente entendeu que a gente precisava trabalhar em time zones diferentes, né? Então hoje a gente trabalha com essas 3 time zones, né? Então a gente tem hoje, que é uma coisa mais tática, é tudo que a gente já tem dados concretos para fazer, né? A empresa, por exemplo, que contrata a gente já está preparada, já tem uma área específica destinada a isso, né? Já está mais pronta, já é um negócio que está mais maduro. Então, a gente vai pensar em alternativas que sejam mais táticas, mais de hoje, né? Além do diagnóstico, obviamente. A gente tem a zona temporal, que é o amanhã, e aí é um lugar mais estratégico, que demora de 2 a 5 anos para ser implementado e disseminado, né? Está sempre sendo representado aí muito pela força das startups, né? Do que está sendo pesquisado na academia, né? Do que a gente tem visto de pesquisas. Aí é um lugar que está quase sendo planejado, né? Então a gente precisa criar um planejamento para conseguir atingir essas metas. As empresas precisam se reformular de dentro.
E tem um futuro também mais distante, né, que é o que a gente fala de mais de 6 anos. E aí, esse futuro é onde a gente, enquanto inteligência, né, e a minha área de futures, a gente constrói aí as narrativas e o que a gente considera importante para cada marca, baseado em tudo que a gente coletou, naqueles pontos todos que eu trouxe para vocês. Pode passar. É isso, pode passar. E aí, basicamente, o que a gente entrega, né? Eu acho que fica muito em dúvida isso. As pessoas acham muito que a Box é uma empresa ou só de pesquisa, ou só de comunicação, mas, na verdade, a gente tem esse lugar muito estratégico colocado, né? E aí, uma das coisas que a gente olha muito, principalmente, o nosso maior volume de trabalhos é olhando para negócio, né? Como reformular os negócios. E isso vai desde um diagnóstico de mercado, entender se o público está preparado para assimilar determinado produto ou não, né? Se vai ter adoção ou não desse produto, reputação, né? Como que essa empresa tem que se portar, que tipo de valores é importante ela colocar na hora de se comunicar, de montar um produto. Até o próprio modelo de negócios, né? É um ponto também muito importante para as empresas, e a gente faz esse lugar, esse é um tipo de entrega que a gente olha, pode passar. O outro lugar é um lugar muito de marca, então aqui a gente está falando muito de posicionamento, né? Então entender onde essa marca se diferencia das outras que são da mesma categoria ou do mesmo setor. Ali a gente tem o brand book, né? Tem a chave cultural, tem essa questão das narrativas, né? Como que a gente vai contar histórias melhores, como a gente vai envolver melhor os nossos consumidores nos nossos projetos. Pode passar? E também tem esse ponto de produto e serviço, né? Que aí é basicamente protótipo de inovação, né? Então, tudo que a gente pensou no produto novo, entendeu o que o consumidor quer, então como que a gente pode aplicar esse produto na realidade, né? Em que faixa temporal a gente tem que aplicar, que tipo de coisas a gente tem que desenvolver internamente para conseguir aplicar isso. E é isso, pode passar. E esses projetos, eles podem acontecer, né, ou de forma pontual, como a gente é uma consultoria, né, a gente tem projetos que são muito pontuais, assim, diretivos, mas a gente tem projetos também que duram 2, 3 anos, né, para acompanhar e desenvolver junto com o cliente, com mais proximidade, e não deixar ele tão perdido, né. É muito engraçado, porque muitas vezes a gente traz muita novidade para os clientes, né, mas tem vezes que a gente não traz tanta novidade, mas a gente coloca de uma forma organizada, né? As pessoas nas empresas não têm esse tempo de organizar as informações, de priorizar, né? De definir o que é relevante ou não, do que o público está pronto ou não. Então, é basicamente o que a gente também coloca. Pode passar. E aí eu vou explicar na prática 2 cases que a gente tem, internos, que foram bem legais. Pode passar. Hoje a gente atende clientes de diversos segmentos, né? Então, entretenimento, Globo, Multishow, Spotify, a gente atende bens de serviço, a gente atende grandes marcas, né? É muito legal também ter essa experiência transversal, né? Porque a gente consegue ajudar uma marca com a outra, né? Uma coisa que a gente está pesquisando em uma marca afeta totalmente a outra. Então, por exemplo, quando a gente trabalha em Alelo e Itaú, né, tem 2 coisas ali que dão ideias e aberturas, né? Quando a gente fala de meio de pagamento, quando a gente fala, por exemplo, de contactless, né, que ficou muito grande no Brasil, tem alguns pontos que a gente consegue conectar e que são muito, muito legais, muito importantes. E aí eu vou explicar 2 cases para vocês que a gente tem. Pode passar. O primeiro é da NBA, né? Então, esse desafio a gente tinha basicamente que revelar algumas tendências, principalmente com foco na indústria de eventos. A NBA quer ter uma presença muito mais forte no Brasil hoje, através de eventos, e eles não entendiam muito bem como eles conseguiriam se conectar com o público daqui, né? Quais eram os interesses deles, né? Qual a linguagem ideal para se aproximar desse público. E a gente fez esse projeto muito pensando em como trazer novos caminhos, novas possibilidades de evento, de ativação, né? A gente conseguiu ter um diagnóstico de que NBA não é só uma marca de esporte, né? É uma marca de lifestyle, né? Mostra muito do que você gosta, você gostar desse tipo de esporte específico, né? Ele está conectado com diversas coisas, né? O basquete está conectado com hip hop, que está conectado com a moda, que está conectado com diversas outras coisas que acabam sendo muito legais. E o próximo projeto
é o da Netflix, que a gente fez também, que esse projeto foi sensacional. Netflix, eles queriam criar novos conteúdos, eles tinham territórios já pré-estabelecidos, então aqueles ali que a gente colocou, vida universitária, novas visões de espiritualidade, dança urbana carioca. E aí eles queriam criar conteúdo para o público jovem, né? E a gente sabe que o público jovem consome de uma maneira muito diferente hoje. Então a gente pegou os betas, né? E fez um diário de imersão com eles, que foi muito legal. Cada um tinha uma conta privada no Instagram e a gente pedia para eles postarem todos os dias desafios e conteúdos e coisas que tivessem a ver com os territórios que a gente estava pesquisando. E foi muito legal, porque ali a gente conseguiu ter uma ideia, não só do que era importante para eles, mas a linguagem deles, né? Como que imageticamente eles se colocam. Aqui, o Instagram acabou virando um material de consulta depois, né, para Netflix, o que foi muito legal. E aí a gente testou várias coisas, né? Teve mapa narrativo, que conflitos deveriam ter nas séries ou não, né? Que tipo de personagem a gente deveria inserir, que temática era mais interessante. E a gente foi averiguar com esses jovens, né? Então, foi um projeto muito legal e que agora vai desembocar em breve. Vocês vão ver algumas séries que tenham a ver com esse tema e já vão saber que foi a Box que fez. E é isso. Perguntas? Agora vamos abrir para todo mundo conversar. Não fiquem tímidos, não me deixem tímido. Porque eu já estou no meio aqui do negócio, na roda viva, hein? Então, todo mundo aí. Ih, já ficaram tímidos, então. Nenhuma dúvida de como a gente funciona, dos trabalhos? Oi, tudo bem? Eu sou a Luciana, trabalho na Melissa e acompanho vocês há muito tempo, sou pesquisadora e eu tenho curiosidade em saber como é que vocês fazem o mapeamento de betas de vocês. Para mim é uma grande questão que eu acho muito interessante porque é o princípio de tudo, né? Perfeito, obrigado. Acho que tem alguns pontos, né? Eu acho que são os públicos que a gente mais trabalha, né? Que são os betas e os alfas. Eu acho que os alfas têm um lugar muito de a gente entender o mercado, obviamente, mas para os betas a gente conta muito com a nossa rede interna. As pessoas, elas são muito conectadas a outras pessoas, né? E esse que é o bom de trabalhar com diversidade também, né? Porque cada um tem um repertório, cada um tem um espaço de convivência que a gente consegue agrupar e trazer para perto. Então, nesse lugar, primeiramente, né, dos betas, a gente sempre conta com esse mapa interno que a gente tem de pessoas e de segmentos que são importantes para a gente também, né? Então, eu acho que é uma coisa muito importante a gente estar conectado nesses eventos que a gente participa hoje, né? Acho que é importante a gente estar conectado sempre com pessoas e é a Box a gente sempre fala que parece uma seita, né? Porque até as pessoas que saem de lá, elas voltam para lá em algum momento para fazer algum freela, alguma coisa, porque realmente é um trabalho que é muito legal, né? Muito interessante de ser feito. Então, a gente conta muito com a nossa rede, primeiramente, como filtro para essas pessoas, né? E com o repertório de cada um, com o espaço de vivência de cada um, e isso acaba funcionando bastante para a gente. Boa tarde, me chamo Isabel, sou professora de moda e design na PUC-Rio. Eu queria saber, para alunos, pessoas interessadas em trabalhar nessa área, que tipo de formação, se é diversificada também, se tem alguma formação específica? Obrigada. Perfeito, obrigado pela pergunta. Gente, vou ser sincero com vocês, tá? Não tem informação específica, não. Eu sou publicitário, a Wari que está aqui trabalha comigo, ela é cineasta, tem cientista social no nosso time, tem diversas habilidades que a gente conta. O que eu sempre falo para quem quer entrar nesse mercado, né, e quem quer se aprofundar nisso, é sempre que é um mercado também muito relacional, né? A gente precisa muito de conhecer pessoas e estar no meio, discutindo. Essa oportunidade que a gente tem é muito legal de estar discutindo e conversando e se conectando, né? A gente tem uma área hoje, né, uma unidade que chama Knowledge, que se quiserem passar, pode passar, por favor, para o final, que tem o QR Code, que é uma área que a gente tem dos cursos que a gente oferece. São vários cursos, inclusive a gente tem o curso de influência e evidência na prática, então serve para empresas, para influenciadores, para as pessoas que estão no dia a dia. Na verdade,
quando surgiu o Knowledge, era muito nessa vontade, né, de ter um mercado mais diverso, de outras profissões que não sejam só comunicação, né, de ampliar esse repertório, esse olhar para fora. Então, hoje a gente mesmo oferece essas capacitações, né? Então, a gente trabalha não só com o consumidor final, a gente faz workshop com empresa, com universidade, enfim, é bem amplo, e a nossa intenção é realmente democratizar esse conhecimento e trazer mais pessoas para perto. A gente tem uma metodologia muito aberta nesse lugar, porque a gente trabalha com muitos freelas também. Além da nossa equipe interna, a gente tem muitos freelas, que são as pessoas também responsáveis por oxigenar o nosso trabalho, né? Trazem pontos de vista diferentes, trazem coisas que são importantes, que às vezes a gente está tão dentro do assunto que não consegue visualizar. Então, hoje a gente tem a Knowledge como um lugar realmente importante para capacitar e tornar as pessoas mais capacitadas. E aí a gente também tem outras plataformas, né, que eu acho que são importantes para quem quer se aprofundar, para quem quer entender. A gente tem uma parceria com o Future Lab, que é um instituto também gigantesco, né, que fala muito de futuro, e que eles têm uma plataforma que chama LSN. E lá nessa plataforma sempre tem conteúdos gratuitos de 3 em 3 meses. Então, eu acho que a principal dica para as pessoas é se envolver com a comunidade, com outras pessoas, e também se aprofundar em muito material que tem na internet, né? Tem muita coisa disponível. E não existe certo e errado, né? Cada um adequa para a sua realidade, porque é importante para si. É isso. Obrigado. Obrigada. Eu sou a Jenny. Já não sei se é bem uma pergunta, mas é uma dúvida que surgiu. Eu entendi que você falou da história das betas, com a diversidade, como é importante ter esses cursos. Quando a gente estuda a coisa da inteligência artificial, do algoritmo, a gente vê que cada vez mais a gente vive numa bolha, né? Tudo muito sugerido para a gente. Como é que você viu uma dificuldade para você conseguir pessoas saírem dessa bolha? E como é que você tem feito para não ser uma pesquisa só feita baseado nas pessoas que você conhece que acabam vivendo a mesma bolha? Um pouquinho maior, mas acaba sendo a mesma, né? Perfeito, pergunta. Não, perfeita pergunta. Eu acho que, para a gente, né, a nossa equipe é multifacetada, né? Tem muita gente que a gente coloca para trabalhos específicos, a gente define até por afinidade, às vezes, né? A gente tem muita essa preocupação também de ficar preso na bolha, né? E de as coisas não saírem dali. Mas eu acho que tem uma provocação também que a gente traz sempre muito importante, né? Que os alfas, né? Eles também trazem consigo algumas provocações que as empresas não estão preparadas para ouvir, né? As empresas, na verdade, não estão nem querendo ouvir tanto. A gente atua, eu acho que num trabalho muito mais provocativo, muito mais de incomodar o nosso cliente, né? De cutucar e falar, tem algumas coisas que a gente precisa olhar para fora, tem algumas coisas que a gente não dá para considerar só quem está trabalhando aqui. A gente faz todo o processo, né? Como eu falei, a gente também usa como nossa base pesquisa. Então, a gente tem, às vezes, com o cliente, a gente passa uma semana imergindo no cliente, fazendo entrevistas com pessoas dali de dentro, né? Depois a gente passa mais uma semana fazendo consumidores que têm afinidade com a marca. Depois a gente passa uma semana com consumidores que têm afinidade com o assunto da marca, mas não gostam dessa marca, consomem outra marca. Então, a gente sempre espera expandir esse olhar, né? A gente sempre coloca isso em mais camadas, porque a gente acha que é importante sempre se aprofundar e trazer os pontos diferentes. O que a gente sempre coloca, né, são os olhares provocativos e a nossa recomendação, né? Tem a parte que a gente direciona, a nossa recomendação, mas o que a empresa vai fazer, né, quais são as escolhas delas, esse eu acho que é um ponto que é muito instrumentalizar a empresa e não definir exatamente o que ela vai fazer, né? Porque eu não sou especialista no seu negócio, né? É muito engraçado, a gente fez um trabalho para uma empresa de energia esses dias. E é isso, né? Energia é uma coisa que a gente só percebe quando acaba, que existe quando acaba, né? A gente não percebe no dia a dia que é uma coisa importante, que afeta o meio ambiente, que, enfim. E a gente precisou super imergir nesse lugar da energia. Eu fiquei doido, minha cabeça foi para outro lugar, estou especialista em energia. Mas é muito legal ver também que quem é o especialista dali, né, do negócio de energia, é o meu cliente. A minha expertise, a expertise da minha equipe, a expertise da minha empresa é em consumidor, né? É nas pessoas. Então, ainda que a gente veja, né, essa orientação para negócio sendo muito
muito direcionada da nossa parte, tem esse olhar também de mostrar possibilidades, né? Não definir um caminho, né? São muitos caminhos. A gente fala muito que o futuro não é uma bola de cristal que a gente vê o que vai acontecer, né? É uma coisa construída pelas pessoas todo dia. Então, sei lá, 2 anos atrás, todo mundo achava que o metaverso era o futuro e agora a gente nem está falando de metaverso, a gente já está falando da IA generativa, já está em outra pauta, em outro assunto, né? E às vezes, poucas vezes dá tempo de a gente descer, entender o que vai ser. Então depende muito da adoção das pessoas, das empresas. O Google Glass também, lembra? Que tinha um óculos super legal, super incrível, mas não tinha aderência das pessoas, né? Não tinha uma demanda latente que as pessoas iriam usar ali e não teve a adoção que deveria. Mas quando a gente olha para o Brasil, por exemplo, no lugar do Pix, o Pix é uma tecnologia sensacional. A gente compara esse sistema financeiro do Brasil com o sistema financeiro dos Estados Unidos, né? Que é uma porcaria, né? Super lento. E aqui no Brasil, em 1 ano, tá todo mundo usando o Pix, tá todo mundo no celular, tá todo mundo fazendo essas transações, né? Então é importante sempre aplicar muito esse contexto e esse olhar local, né? Porque é importante para aquela empresa, para aquele assunto, para aquele tema. Então é isso, gente. Obrigado pela participação, obrigado pela troca, foi incrível. E quem quiser conhecer mais, é só ir lá no QR Code, é só ir lá no site da Box, no LinkedIn, onde vocês quiserem, que a gente troca uma ideia e conversa mais, tá bom? Obrigado mesmo. Preciso sair desse meio, que eu tô nervoso aqui.